Oi! Hoje vamos fazer uma exploração guiada por um livro que eu achei fascinante, previsivelmente irracional, do Dan Ariely. Ele basicamente desvenda por que a gente toma umas decisões que, assim, olhando de fora, não fazem sentido nenhum, mas que seguem padrões, sabe? Exato. É incrível. Quem nunca se sentiu, tipo, totalmente atraído por algo grátis, mesmo sem precisar? Ou escolheu uma coisa só porque parecia uma pechincha perto de outra? É bem por aí que a gente vai navegar hoje. Isso. O livro é uma viagem para dentro da nossa mente, né? Mostrando como a economia comportamental revela essas forças meio ocultas que guiam a gente. E o ponto-chave é esse. A nossa irracionalidade não é bagunçada, ela é sistemática. Previsível. Entender isso é quase ter um mapa, então, para as nossas decisões e para as dos outros também, imagino. Exatamente. É um mapa para entender por que fazemos o que fazemos. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O livro abre falando de relatividade, né? Como a gente raramente sabe o valor das coisas por si só, a gente precisa Comparar. sempre. O exemplo clássico que ele usa é o do anúncio da revista The Economist. Lembra? Tinha lá assinatura online por $59, a impressa por 125 ou online mais impressa pelos mesmos 125. Essa opção só impressa parece totalmente sem sentido, né? Quem escolheria isso? Pois é. Mas ela tá ali de propósito. É a isca, o chamariz. Faz a opção combinada parecer um negócio da China. Daí muita gente escolhe essa. Ah, entendi. Ela direciona a nossa escolha, então. Justamente. Mostra que nosso cérebro está sempre buscando esses atalhos, essas comparações. E o mais doido é que essas comparações podem ser manipuladas, né? Com essas opções meio fantasma que só servem pra gente se sentir esperto escolhendo o que já queriam que a gente escolhesse. Nossa, e essa ideia de contexto de comparação leva direto para outra ideia forte do livro, a ancoragem, certo? Como a primeira informação gruda e influencia o resto. Precisamente, é impressionante. A Ariely conta a história das pérolas negras. No início ninguém ligava, não tinha um valor percebido. Sei. Aí um joalheiro esperto, o Asael, colocou elas em vitrines chiquérrimas, ao lado de rubis, diamantes. Criou uma âncora de luxo. De repente, todo mundo queria as pérolas negras. Virou desejo por causa da âncora. Exato. E isso leva ao que a Ariely chama de coerência arbitrária. O primeiro preço que a gente vê para algo novo, mesmo que seja totalmente arbitrário... Tipo no experimento do número do seguro social, que influenciou quantas pessoas estavam dispostas a pagar. Esse mesmo. Totalmente aleatório, mas fixa uma âncora. E depois, a gente age de forma coerente com essa primeira âncora arbitrária. Quando vai comprar de novo ou algo parecido, usa aquela primeira referência. E tem o auto-rebanho também. Que é quando a gente segue nossas próprias decisões passadas. Isso. Tipo, ir sempre naquele café mais caro. A primeira vez pode ter sido por acaso, mas aí você cria um hábito baseado naquela âncora inicial. Você segue a si mesmo. Que loucura! E falando em coisas que mexem com a nossa cabeça, tem a palavra mágica. Grátis. O custo do custo zero. Por que a gente fica tão bobo perto do grátis? Ao grátis. Ele dispara uma resposta mais emocional do que racional, né? No experimento dos chocolates, as pessoas preferiam um bombom Hershey's Kiss de graça do que um Lindt, que é bem melhor por um precinho mínimo, tipo 1 centavo. Sério? Mesmo a diferença sendo tão pequena? Sim, porque o grátis elimina a dor da escolha, o medo de perder. Zero não é só um preço baixo, é outra categoria na nossa cabeça. Tira a necessidade de pensar no custo-benefício. É um gatilho emocional muito forte. Faz todo sentido. E essa briga entre emoção e razão aparece também quando ele fala das normas sociais versus normas de mercado, né? Como a gente vive nesses dois mundos diferentes. Exatamente. Um mundo é o das relações, da amizade, da comunidade, favores, presentes. O outro do mercado. Dinheiro, salário, preço, contrato. O problema é quando eles se misturam. Tipo, você não ofereceria dinheiro para sua sogra pelo jantar de ação de graças, né? Seria um desastre. Claro, porque ali é norma social. Mas o livro mostra que basta introduzir dinheiro, mesmo que seja pouco, e as normas de mercado podem invadir e expulsar as sociais. Tem aquele experimento dos círculos. Que as pessoas arrastavam círculos na tela. Esse, pagavam um pouco e as pessoas faziam um esforço X. Davam um presentinho simbólico, social, e elas se esforçavam mais.
Ou às vezes preferiam até fazer de graça do que pelo pagamento baixo, porque o dinheiro transformou a tarefa numa transação, tirou o fator social. Nossa, isso tem implicações enormes para empresas, né? Querem lealdade ou só uma transação? Totalmente. Misturar as normas pode sair pela culatra. E as emoções cruas? Como elas bagunçam nossas decisões, principalmente quando a gente está quente? E o estrago pode ser grande. A gente subestima demais o poder do calor do momento. Quando estamos calmos, frios, achamos que vamos ser super racionais, morais. Mas aí vem a raiva, a excitação. E tudo muda. Os estudos sobre excitação sexual que ele cita são chocantes. As pessoas, quando excitadas, admitiam comportamentos e riscos que jamais considerariam em estado frio. Isso conecta direto com a procrastinação. A eterna luta entre o prazer agora e a recompensa depois. Exato. O eu quente quer a gratificação imediata. O eu frio planeja a dieta, a poupança. Por isso que prazos impostos funcionam tão bem, como no experimento com os trabalhos dos alunos. São ferramentas externas para controlar nosso eu impulsivo. Interessante. E para fechar esse passeio pelas nossas irracionalidades, tem a questão da desonestidade. A gente não é 100% honesto, mas também não é totalmente desonesto. É por aí. A maioria de nós dá uma roubadinha, mas só um pouquinho. Só até o ponto em que a gente ainda consegue se olhar no espelho e se sentir uma pessoa honesta. É a teoria do fator de Fudge, te dar uma margenzinha para si mesmo. E os lembretes morais ajudam, né? Pensar nos 10 mandamentos antes da tarefa reduzia a trapaça nos experimentos. Exato. Mas o mais curioso, talvez, seja como a gente trapaceia mais fácil quando tem uma distância do dinheiro. É mais fácil pegar uma caneta do escritório ou uma lata de refri que ninguém vai notar. Do que pegar o dinheiro equivalente na carteira de alguém. Isso. Essa distância psicológica, lidar com algo não monetário, facilita a gente racionalizar a pequena desonestidade. Pegar um vale-refeição é diferente de pegar dinheiro vivo, mesmo que valham a mesma coisa. Uau! Realmente, é um mergulho profundo em como a nossa mente funciona de um jeito que a gente não espera, mas que, como diz o título, é previsível. E essa é a grande sacada, eu acho. Entender esses padrões não é só curiosidade intelectual, é útil. Dá pra gente a chance de reconhecer as nossas próprias armadilhas mentais. E talvez, só talvez, criar uns mecanismos para tomar decisões um pouco melhores, mais alinhadas com o que a gente realmente quer para a nossa vida. Então, fica a reflexão para quem está ouvindo, né? Sabendo que a nossa mente prega essas peças de formas tão consistentes, que pequeno ajuste ou sistema a gente poderia criar no nosso dia a dia para se defender de uma dessas armadilhas previsíveis?